dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e nesta série tentando dividir um pouco das minhas reflexões, das minhas investigações, das minhas conclusões a respeito de um dos temas mais fascinantes da literatura de língua portuguesa, que é o tema da Arcádia. Pois bem, na Arcádia há várias coisas que são mal compreendidas hoje em dia porque muito frequentemente a gente perdeu os referenciais. Qual é o grande problema dessa perda de referenciais? É que ela faz com que algumas das nossas leituras sejam anacrônicas. O que é anacrônico? É o que está fora do tempo, tá? Negando o tempo, negando a temporalidade, negando o caráter de junção estreita entre uma obra e a cultura de seu tempo. Um dos grandes responsáveis pela leitura anacrônica é o romantismo. Vamos falar num episódio especial a respeito do romantismo aqui e explicitar um pouco mais essa dinâmica. Por outro lado, acho que é importante nessa altura tentar deixar clara uma prática que hoje é das mais alienígenas para a gente, é uma das mais estranhas. A prática de escrever com pseudônimos pastoris. Quem estudou algo do arcadismo na escola pode lembrar que uma das características que os professores procuravam ressaltar era o fato de que os escritores desse período usavam nomes falsos, pseudonomes, pseudônimos. Tomás Antônio Gonzaga assinava Dirceu. É esse o nome do livro mais famoso dele, Marília de Dirceu. Cláudio Manuel da Costa assinava Glouceste Satúrnio. O Basílio da Gama assinava Termindo Cipílio. O Boccagi assinava Eumano Sadino. E assim por diante. Todos os autores tinham o seu nome pastoril, que era o nome que eles assumiam às vezes, nas reuniões da Arcádia, quando eles pertenciam legitimamente a um desses clubes poéticos, às vezes, não necessariamente em clubes, mas na hora de escrever os seus textos, eles assinavam. O primeiro texto publicado por Silva Alvarenga, que é a Epístola a Termindo Cipílio, ele não assinou Silva Alvarenga, ele assinou Alcindo Palmireno. Ainda não era conhecido como autor, foi o primeiro texto. Por isso, é importante a gente tentar compreender um pouco melhor. As leituras, como eu disse, anacrônicas, porque românticas, partem de um princípio que, como eu já disse, é romântico. O princípio de que a literatura é uma expressão profunda do eu verdadeiro. Essa ideia de associar de maneira indistinta escrita e subjetividade, a ideia de que a escrita é constitutiva da subjetividade mais autêntica, criou uma série de problemas. Criou obras belíssimas, de confissão, a todo um movimento do romantismo que passa pela prática confessional, escrita de diários, publicação de reflexões pessoais e construção de meditações, como são as do Lamartine. Tudo isso teve uma fortuna muito grande, mas é importante lembrar que essa prática surge apenas em fins do século XVIII e se espalha ao longo do século XIX. Se olharmos para antes, a esmagadora maioria dos textos escritos, mesmo quando era em primeira pessoa, não corresponde a dados estritamente biográficos dos autores. Muitas vezes se tem dificuldade de entender certos dados
de poemas antigos, justamente porque se confunde a primeira pessoa com a biografia pessoal do autor que escreveu aquelas palavras. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque o pseudônimo Pastoril na Arcádia tem essa mesma função de construir algo que vai além da própria subjetividade. A subjetividade não se encontra no sujeito e é vazada no papel. A subjetividade é construída no papel e às vezes pode escorrer para o sujeito. Veja que há um movimento contrário. Há, na verdade, uma dinâmica que é oposta à que a gente usualmente acredita. Já mencionei, inclusive, um caso de um aluno meu que uma vez me apresentou alguns poemas para ler e avaliar. Eram poemas mais ou menos. Aí eu perguntei, como sempre, é normal, as pessoas estão começando. E daí eu perguntei, o que você lê? Para dar indicações. E ele disse, nada, eu não quero que interfiram no meu estilo. Veja, essa é uma noção 100% romântica, a de que eu já tenho um estilo, eu já tenho uma personalidade, eu já tenho uma alma quase, se a gente quiser extrapolar para uma questão metafísica, e essa alma, essa personalidade, esse estilo vão simplesmente escorrer de mim para o texto. A ideia da literatura clássica, concebida classicamente, é a inversa. É a de que eu tenho os textos, eu vou construir os textos, nos textos eu vou escolher certas coisas. E claro, vou escolher ainda pensando em certos princípios filosóficos e religiosos, metafísicos da época, que essas escolhas são e devem ser coerentes para justificar a unidade de uma personalidade. Agora, o problema é que, por causa da concepção, existe a personalidade e ela é vazada depois no escrito. A leitura que o século XIX fez e que ainda hoje se faz é de que se o nome no qual a minha personalidade autêntica foi vazado é um nome falso, então essa personalidade de papel também é falsa. Teófilo Braga, que é um dos grandes pesquisadores, um dos sistematizadores do legado da Arcádia de língua portuguesa, menciona abertamente isso na sua Arcádia Lusitana, o estudo que ele publicou em 1899. Ele diz: os autores usavam pseudônimos pastoris para fugir da censura. Ou, numa perspectiva muito semelhante, a última tese de doutorado orientada pelo professor Antônio Cândido da USP foi a tese do professor mexicano Jorge Ruedas de la Serna, que é Arcádia, Tradição e Mudança, e na qual ele explicita abertamente esse mesmo raciocínio. Assim, se para dar forma à sua mensagem literária, o escritor arcádico tem que se mascarar, recorrer ao disfarce, o jogo arcádico no qual se situa o leitor e, portanto, o crítico atual, consiste em averiguar quem ou o que está atrás da máscara. Veja, a ideia de que existe uma máscara, existe algo autêntico atrás da máscara é exatamente a ideia romântica de que existe uma personalidade que se vaza para o texto. Mais prático, eu creio, é compreender que a máscara é a realidade. Não tem nada atrás da máscara, porque a máscara é o que se basta, já que a Arcádia é, por definição, um espaço fictício. Um espaço fictício que adquire carnalidade, que adquire solidez, porque a escrita é constitutiva do mundo.
A escrita estabelece uma dinâmica com o mundo em que ela reflete, mas refrata. Ela reproduz certas coisas, mas ela cria coisas que voluntariamente fogem do que o mundo está oferecendo. E o espaço privilegiado em que essa dinâmica se mostra é na criação de uma personalidade literária. Tanto não é como o Teófilo Braga imaginava, uma questão de evitar a censura, que já desde Teócrito se usam pseudônimos pastoris. Teócrito não tinha nada a esconder, mas Virgílio não tinha nada a esconder, porque Virgílio era protegido de Augusto. Ele tinha todos os privilégios. Para que se esconder atrás de uma personalidade? Também não faz sentido. Os autores todos que nós já mencionamos por aqui, Sanazzaro, Rodrigues Lobo, Bernardino Ribeiro, todos usavam pseudônimos pastoris muito antes de haver um governo despótico em Portugal, como foi o do Marquês de Pombal. Então, a tese de que há uma tentativa de se mascarar devido à censura fica frágil. A ideia de que há algo por trás da máscara é mais problemática ainda, porque o texto arcádico se insere dentro de uma tradição. Ou, para aproveitar o nome desta série, Et in Arcadia Ego, o pseudônimo pastoril é exatamente a certidão de pertencimento a esse espaço. É o Et in Arcadia Ego. É a vocalização aberta da intenção de pertencer a esse espaço.